Eu cumprimento o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deixa eu me apresentar. Eu sou o evangelista Ramon Ribeiro, seu professor de EBD online. Sejam todos bem-vindos à minha página EBD/Escola dos Servos de Deus aqui pelo Facebook e também pelo meu canal no YouTube, Evangelista Ramon Ribeiro. Se inscreva, ative o sininho das notificações, certo? Curta a página EBD, siga a mesma e que Deus abençoe a sua vida. Fica à vontade, se sentir no coração de Deus, compartilhe os nossos conteúdos para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus, tá certo? Fica à vontade, meu querido e minha querida, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma lição bíblica baseada na revista CPAD do terceiro trimestre de 2022. A revista CPAD, ela está tratando sobre diversos temas concernentes aos diversos ataques que a igreja vem sofrendo por parte do inimigo. E esta lição é mais uma das áreas que o inimigo vem desferindo ataques contra a igreja, contra o povo de Deus, contra a minha fé e a sua fé. A nossa fé, ela está sob ataque. E cada tema desta revista, ela vem com a palavra-chave, a palavra sutileza, que é uma das características que o inimigo ele utiliza para atacar a igreja de Cristo, atacar a minha fé e a sua fé, atacar o povo de Deus de forma sorrateira, de forma sutil, aonde ele destila os seus venenos, os seus ataques espirituais, e muitos não percebem porque estão distraídos. Mas você que é inteligente, você que ama a palavra de Deus, com certeza saberá como se defender, quais estratégias utilizar para bloquear os ataques do inimigo. Como servos de Deus, como igreja de Cristo, precisamos conhecer as artimanhas que o inimigo ele utiliza contra as nossas vidas, contra a nossa fé, contra o nosso Deus. E precisamos nos defender. E através do conhecimento da palavra de Deus, você saberá se defender. De forma prudente, de forma inteligente, você crescerá na graça e no conhecimento da palavra de Deus nesta era moderna, nessa atualidade, nesta era contemporânea, onde muitas pessoas estão envolvidas com muitas outras coisas, menos com a palavra de Deus. Você é um eterno aprendiz. Somos eternos aprendizes. Estamos aqui para aprender. Eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, eu compartilho com você. Pode ter certeza que aqui eu enriqueço esta lição, não só trazendo o ponto de vista que a revista apresenta, mas também colocando o meu ponto de vista, com a minha experiência, com o meu conhecimento, com a minha maturidade, com a minha bagagem de anos no Evangelho, na caminhada, experiências que são experiências vivenciais que eu vivi dentro de pontuações aonde estaremos comentando, certo? Vamos estar lendo o que a revista nos apresenta, vou estar fazendo um mapeamento, apontamento e vou estar aplicando ao seu coração por meio da inspiração divina, por meio da graça de Deus, certo? Talvez possamos aí divergir de pontos de vistas. Talvez você tenha um ponto de vista diferente, um entendimento diferente daquilo que eu entendo, mas pode ter certeza que chegaremos a um denominador comum, tá certo? Chegaremos a um denominador comum. Fica à vontade para vocês entrar em contato comigo, ou seja, por meio do WhatsApp, ou seja,
por meio de mensagem pelo Message, pelo Facebook, fica à vontade. Se quiser tirar uma dúvida, se quiser esclarecer um ponto de vista, você pode estar entrando em contato comigo. O número do meu WhatsApp eu vou disponibilizar para você. Você vai digitar 619 8459 2508 619 8459 2508. Aqui pela página EBD tem a opção de você enviar mensagem para mim pelo Message, pelo chat do Facebook. Fica à vontade, tá certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos iniciar a nossa lição fazendo uma rápida oração. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ilumina nossa mente, abre o nosso entendimento, nos dê compreensão, nos dê luz e entendimento da Tua palavra. Senhor, que possamos ser edificados por meio da Tua palavra. Pai, fica conosco, em nome de Jesus, nos ensina, estamos aqui para aprender. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos na lição de número 11, de 11 de setembro de 2022. O 11 de setembro é conhecido pelos evangélicos como o Dia Nacional de Missões. Olha que coisa interessante. Para enriquecer o seu conhecimento, se você não sabia, a partir de agora, subentende-se que o dia 11 é um dia muito especial para o povo de Deus. É um dia especial para nós cristãos, que é um dia onde se comemora missões, certo? Estamos fazendo uma grande obra. E é por isso que nós não podemos parar. Estamos fazendo missões, ainda que de uma forma diferente, mas estamos fazendo missões. Estamos evangelizando, estamos cumprindo o ID do Senhor Jesus. Ainda que de forma virtual, de forma online, estamos fazendo uma grande obra. E o tema desta lição vai tratar justamente sobre isso, sobre o que eu estou falando. Vai tratar do mundo virtual, o mundo das mídias sociais. É uma aula interessante, é uma aula que vale a pena você ficar nela do começo ao fim. Você vai aprender muita coisa boa, tem muito ponto interessante aonde estaremos aí mapeando, fazendo apontamento, discutindo de forma sadia, de forma saudável, e eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa boa, tá certo? O tema da nossa lição é esse aí que aparece na sua tela, na sua timeline. A sutileza das mídias sociais. A sutileza das mídias sociais. Tá certo? Vamos para o texto áureo, baseado em Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O texto áureo vem nos informar uma súplica, um clamor do apóstolo Paulo aos cristãos que se encontravam em Roma. E o eco deste clamor, o eco desta súplica, chega agora aos meus ouvidos e aos seus ouvidos, que é atender
que é atender esse clamor. Clamor esse que grita, clama e conclama que nós devemos apresentar o nosso corpo diante de Deus em forma de sacrifício vivo, santo e agradável. Devemos nos apresentar diante de Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Vamos para a verdade prática. As mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. A verdade prática vem nos informar que as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão, no crescimento, na divulgação do reino de Deus. Tá certo? Então as mídias sociais, elas são úteis e devem ser usadas como ferramentas poderosas na divulgação do Evangelho. Vamos para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe baseado em Romanos capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. Versículo 16 e 17. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 16: Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Versículo 17: A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. A leitura bíblica em classe vem trazer aqui o clamor do apóstolo Paulo, o rogo, a qual ele rogava aos irmãos que, pela compaixão de Deus, estes irmãos deveriam se apresentar diante do nosso Deus e que o nosso corpo, ele seria ofertado, ele seria apresentado a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo chama a nossa atenção para o culto racional, o culto com entendimento, certo? E ele diz que não devemos nos conformar com esse mundo, ou seja, tomar forma desse mundo. Não podemos ser semelhante a esse mundo, mas que possamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Que sejamos renovados no nosso entendimento, para que experimentamos qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Tá certo? No versículo 3, o apóstolo diz que pela graça que foi dada a ele, ele nos afirma que cada um de nós não devemos saber mais do que convém saber, certo? Nós não devemos saber mais do que nos convém saber. Que cada um de nós saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, esta lição, ela não se esgotará totalmente. O tema proposto nesta lição não se esgotará. Por que não se esgotará? Porque a palavra de Deus, ela se renova, certo? O mundo passa por mudanças constantemente. E esta lição, esse ensino, esse estudo bíblico, ele estará sempre aqui disponível para você rever, para você usar como fonte de pesquisas, né? Se você é um cristão inteligente, tenha sempre um caderno de anotação, anote, faça as suas anotações, tá certo? Escreva as coisas importantes, faça pesquisas em dicionários bíblicos, tá certo? Em versões bíblicas diferentes, porque existem várias versões bíblicas para ter um entendimento melhor da palavra de Deus, tá certo? No versículo 16, Paulo diz: sede unânimes entre vós. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, certo? Mas ele aconselha: acomodai-vos às humildes. Devemos acomodar as coisas humildes. E ele diz: não sejais sábio em vós mesmos, certo? Porque o verdadeiro sábio não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que aprende um pouco de tudo com quem sabe alguma coisa. Então, o verdadeiro sábio é aquele que está sempre aprendendo, é aquele que está sempre praticando aquilo que sabe, tá certo? No versículo 17 ele conclui dizendo: a ninguém torneis mal por mal. Devemos procurar as coisas honestas perante todos os homens, tá certo? E vamos estar aí aplicando esse texto no tema que a revista nos propôs, nos apresentou, que é a sutileza das mídias sociais, tá certo? Há um perigo em utilizar as mídias sociais, as redes sociais, por parte dos cristãos, por parte da igreja. Vamos estar aí sabendo, né, os prós e os contras, os pontos positivos e os pontos negativos, e eu tenho certeza que você não será mais o mesmo depois deste estudo, tá certo? Compartilhe este estudo, é uma das aulas mais importantes. Eu sei que todas são importantes, todas têm um peso e um grau de importância, mas essa aqui, se tratando de um tema tão relevante da atualidade, ela se torna uma aula especial, um estudo maravilhoso, pois nesta era da tecnologia, do avanço da ciência, aonde somos bombardeados constantemente por informações, por acúmulo de informação e também de imagens, né? Por meio da tecnologia, por meio aí do seu smartphone, iPhone e dentre tantos outros aparelhos tecnológicos, aonde esta geração atual está inserida, está mergulhada neste mundo virtual, nesse mundo online, nesse mundo cibernético, tá certo?
esse mundo da internet. Então, vamos estar aí dando sequência a esse estudo. Vamos para a introdução da nossa aula. Introdução. O mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais, como instrumentos, são neutras. Contudo, o uso que se faz dela não é. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como deve fazer uso de mídias sociais, como o WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e etc. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si mesmas, as mídias sociais tornam o que delas fazem uso moralmente responsáveis. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem através desses instrumentos virtuais diante da sociedade, igreja e comunidade a qual pertencem. Assim, eles devem buscar nas Escrituras os princípios que devam orientar a sua navegação no espaço virtual. Como um livro inspirado, a Bíblia contém princípios que norteiam e disciplina a vida dos cristãos, inclusive no ciberespaço. Isso porque as Escrituras sagradas, que são vivas, Hebreus 4:12, e permanece para sempre, 1 Pedro 1:25, pode orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminhar, tanto no mundo real, como também no virtual. Palavra-chave: mídias. O que isso significa? Significa que durante esta lição, esta frase você vai ouvir algumas vezes, por mais de uma vez. Você vai estar ouvindo essa frase sendo repetida. Mídias, tá certo? Agora eu quero fazer um mapeamento e apontamento desta introdução, tá certo? Vamos lá. A revista, nesta introdução, nos apresenta o mundo virtual. O mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma, certo? Então a revista ela está informando e trazendo ao nosso conhecimento que o mundo virtual e a internet não é moral ou imoral. Não é moral ou imoral em si mesma. Isso quer dizer que é uma ferramenta como as demais,
embora seja muito mais poderosa. Poderosa porque tem um poder de alcance muito rápido. Estamos vivendo na era da tecnologia, aonde a velocidade da informação se chega em questão de segundos ou minutos, tá certo? Muito mais rápidos. E cada dia que passa, a tecnologia ela se reinventa, ela está se avançando, ela está se reinventando de forma assustadoramente falando, tá certo? Então é uma ferramenta poderosa que além de trazer informações em uma velocidade muito rápida, se faz uso para muitas outras utilidades, tá certo? A rede mundial dos computadores, a internet, ela é útil hoje para o cidadão que vive na sociedade, usando os meios de aplicativos, usando os meios para fins de trabalho e até mesmo de muitas outras utilidades essas que são públicas, utilidades aí em benefício do próprio homem, mas também é perigosa, pois, sendo tão poderosa, se cair nas mãos de pessoas erradas, essas pessoas poderão utilizar essas ferramentas poderosas para fazer coisas maldosas, para fazer o mal, para fazer aí atos desonestos, tá certo? Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador, né? Então você que está utilizando as mídias sociais, está usando aí a internet, os meios tecnológicos, fiquem alerta, porque a revista ela vem trazer ao seu conhecimento algo muito importante sobre o tema em questão, tá certo? Então, isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais são como instrumentos, são neutras. Contudo, o uso que se faz dela não é, certo? Como tudo na vida, existe uma ação e também uma reação. Isso cabe aqui para as mídias sociais. Depende de quem usa. Para que fim usa, tá certo? Tem pessoas que usam e aproveitam para hackear informações, hackear contas bancárias, para aplicar golpes virtuais, né? Aonde estamos vivendo na era da digitalização, certo? É uma palavra aí um pouco complicada de pronunciar. Estamos na era da digitalização, na era digital, e muitas pessoas com a mente maldosa usa desses subterfúgios, usa desses meios para fazer aí a maldade, para cometer crimes, e a cada dia que passa tem aumentado aí os crimes cibernéticos, os crimes virtuais, aonde o homem tem tido uma mente sagaz para fazer coisas que até o diabo duvida. Eu tenho certeza disso. Até o diabo duvida da capacidade do homem, que ele tem a criatividade de fazer as coisas para o mal, né? São poucos que têm a criatividade de desenvolver um software, de desenvolver aí um aplicativo
né, para que possa beneficiar o ser humano, ajudar as pessoas, né? Hoje em dia as pessoas fazem as coisas para se promoverem, para se dar bem, para receber alguma coisa em troca. Então, a revista aqui na introdução está dizendo que as mídias sociais, como instrumentos, elas são neutras, tá certo? Ou seja, elas não têm o poder de fazer o bem ou o mal por elas mesmas, tá certo? Mas é o ser humano, é as pessoas que utilizam das mídias tanto para fazer o bem como para fazer o mal, tá certo? Então, é o uso que se faz dela, não é neutro. O uso que se faz dela, das mídias, não é neutro. Como toda ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa, tá certo? Então, eu e você devemos ter ética e devemos ter moral para utilizar, certo? Utilizar as mídias sociais. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como deve fazer uso de mídias sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter e etc, e etc. Muitas outras redes sociais. Temos vários sites de relacionamento, tem sites pornográficos, tem sites de tantas coisas horrendas, tantas coisas terríveis, que se você não é uma pessoa que tenha moral, você acaba se influenciando, né? E navegando por esses sites e vai acabar sendo e praticando a imoralidade, tá certo? Então é um mundo aí perigoso, esse mundo virtual, esse mundo tecnológico, digital que estamos vivendo nessa era. E devemos ter prudência, devemos ter cuidado, saber usar essas ferramentas, tá certo? E como usar essas ferramentas, né? Como devemos usar essas ferramentas. Então a lição vai nos apresentar aí alguns métodos, algumas formas para que possamos usar de forma sábia, de forma prudente as mídias sociais. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou má em si mesmas, as mídias sociais tornam o que delas fazem uso moralmente responsáveis. Ou seja, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua quando usamos as mídias sociais. Cada um de nós somos responsáveis por aquilo que compartilhamos, por aquilo que vemos, por aquilo que estamos utilizando, tá certo? Por aquilo que estamos utilizando, seja Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter e dentre muitas outras redes sociais que estão surgindo no mundo atualmente, tá certo? Cada um de nós é responsável por aquilo que fazemos, por aquilo que utilizamos das mídias sociais, tá certo? Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem através desses instrumentos virtuais. Diante da sociedade, somos responsáveis. Diante da igreja, somos responsáveis. E diante da comunidade. Então, nós não podemos ser irresponsáveis, tá certo? Devemos ser pessoas responsáveis, pessoas sérias, pessoas que são honestas e tementes a Deus. Assim, eles devem buscar nas Escrituras, os cristãos, é claro,
os princípios que deva orientar a sua navegação no espaço virtual. Como cristão, nós devemos buscar na palavra de Deus as orientações, os princípios para a nossa navegação no espaço virtual. Devemos nos orientar por aquilo que a palavra de Deus nos diz e nos afirma e nos orienta, tá certo? Como a Bíblia é um livro inspirado, ela contém princípios que norteia e disciplina a vida dos cristãos, inclusive no espaço virtual, no espaço da internet, tá certo? Ciberespaço. Essa palavra, ciberespaço, significa espaço virtual, tá certo? É a palavra de Deus, a Bíblia. Ela contém princípios que nos orientam e nos disciplina para esse espaço virtual, tá certo? Isso porque as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, são vivas. Confere Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e é eficaz, e é mais cortante do que uma espada de 2 fios, e penetra na divisão do corpo e da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os nossos pensamentos e a intenção dos nossos corações. A palavra de Deus é viva e permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. A palavra de Deus permanece para sempre. Pode orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminhar, tanto no mundo real como também no virtual. A palavra de Deus, ela pode nos orientar de forma clara e objetiva, certo? Tanto no nosso caminhar no mundo real, como também no virtual. Vamos para o primeiro tópico da nossa lição: os cristãos na era digital. Primeiro ponto: a realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, que uma geração vai e outra vem. Uma geração vai e outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides e aos sumérios é atribuída a escrita. A conquista do ciberespaço é uma marca dessa geração. Assim, convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, também faz parte deste universo. A igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dele. João 17, versículo 15 e 16. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Atos capítulo 1, versículo 8. Segundo ponto: cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias
que os separava. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outras regiões. Colossenses capítulo 4, versículo 16. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. 2 Pedro capítulo 3, versículo 15. Hoje essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os princípios básicos de seu uso. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook e Instagram para aumentar a interação entre si. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos nesse espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, Efésios 5,15, é recomendado pelas Escrituras. Aplica-se também ao espaço virtual. Sinopse. Primeiro, o universo online está presente em nossas vidas e muitos cristãos estão conectados nele. Vamos fazer um mapeamento e um apontamento deste primeiro tópico. Primeiro ponto do primeiro tópico: a realidade do universo online. É uma realidade hoje o mundo virtual. As pessoas estão integradas, elas estão interligadas, elas estão aí ligadas umas às outras através das mídias sociais. Então, a realidade do universo online, né, é uma realidade uma realidade autêntica em nossos dias. Lemos em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, que uma geração vai e a outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Assim como também a nossa geração atual, ela está escrevendo a sua própria história e também produzindo as suas próprias conquistas. Conquistas estas que grande parte do que existe hoje, a geração do passado queria usufruir. Mas o tempo desta geração findou, certo? E coisas que existiram no passado, esta geração também queria ter o privilégio de poder utilizar. Mas cada geração contribui umas com as outras. Cada geração contribui e muito para a história, para o legado que é deixado, tanto as suas histórias como as suas conquistas, é deixado aí para a humanidade. Tá certo? Um exemplo. A lição vem e nos apresenta que os egípcios, eles nos deixaram as pirâmides. Aquelas pirâmides lá do Egito é considerada como uma das 7 maravilhas do mundo. São patrimônios da humanidade. E nos traz aí como eles conseguiram
nos traz a curiosidade, né? Como eles conseguiram, se eles não tinham a tecnologia que temos hoje, como eles conseguiram construir monumentos tão gigantescos como aquele lá das pirâmides, certo? E os sumérios é atribuída a escrita. Então, cada geração que existiu, de cada sociedade, de alguma forma eles contribuíram para a história da humanidade e para o seu desenvolvimento e crescimento, tá certo? Espero que a nossa geração atual, moderna, possa contribuir para o futuro das próximas gerações, né? Através da nossa história e através das nossas conquistas, aquilo que produzimos, aquilo que utilizamos da criatividade, do conhecimento e da sabedoria para criar e inventar coisas maravilhosas, certo? Para as próximas gerações se tornar cada vez mais melhor, cada vez mais melhor. A conquista do espaço virtual, né, o espaço ciberespaço, é uma marca desta geração, ou seja, o mundo virtual é uma realidade e já é uma marca desta geração. As pessoas estão mais conectadas virtualmente do que fisicamente, emocionalmente presente, tá certo? Então, é uma conquista que marca esta geração. O avanço da tecnologia é uma marca ativa, é uma marca real desta geração. Assim, convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Não tem como negar isso. Isso é um fato. Isso é realidade. Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, também faz parte desse universo. A igreja no mundo. A igreja está no mundo, mesmo não sendo parte dele. Tá certo? O ponto de vista aqui da lição é que os cristãos e a igreja, embora esteja nesse mundo e não faz parte desse mundo, ela deve estar também fazendo parte desse universo, ou seja, usando as mídias sociais como ferramentas para a expansão e para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Ou seja, devemos usar as mídias sociais como ferramentas para a divulgação do evangelho, tá certo? Para a pregação da palavra de Deus e ganharmos almas para o Senhor Jesus por meio da evangelização pela internet, tá certo? Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão, coisa que muitas pessoas não sabem conviver e também não sabem andar nesse espaço. Por quê? Porque muitos utilizam, né, esse espaço de forma errada. Eles utilizam para fazer coisas que não convêm, certo? Coisas que é vergonhoso para quem é cristão fazer ou praticar, tá certo? Então, saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Tá certo? O crente, ele não deixa de ser uma testemunha de Jesus por causa do mundo virtual, por causa das interações
através das mídias sociais, né, que acontece aí de forma virtual. Então ele não deixa de ser uma testemunha, pelo contrário, é aí que devemos aproveitar a oportunidade, a chance de testemunhar o amor de Deus, de testemunhar o nosso testemunho, o que Jesus fez na nossa vida, certo? Através das mídias sociais, para que mais pessoas possam receber de Deus a graça da salvação, tá certo? Eu quero fazer agora o mapeamento e o apontamento deste segundo ponto. Cristãos conectados. Estamos na era da conexão, né? Hoje as pessoas estão muito conectadas por meio das mídias sociais. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9, Paulo fala que para ter uma comunicação melhor com os irmãos, eles escreviam cartas, né, para compartilhar revelações e a palavra de Deus aos corações dos nossos irmãos, tá certo? Dessa forma eles conseguiram interação por meio das cartas, como cristão de outras regiões, como cristãos de outras regiões ou de outra região. Colossenses capítulo 4, versículo 16. Foi por meio desse instrumento, por meio das cartas, que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si, certo? Hoje essa interação, que acontece por intermédio das mídias sociais, é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. No passado, os irmãos, eles utilizavam as cartas, certo? Hoje, nos dias atuais, a nossa geração, ela tem a tecnologia, tem as mídias sociais, que pode, de uma forma mais simples, de uma forma mais rápida, de uma forma mais objetiva, compartilhar a palavra de Deus, os princípios, os fundamentos da nossa fé. Tá certo? Então, a geração do passado utilizou várias formas de estar ligada umas às outras, tá certo? A primeira era a presença física. A segunda era por meio de cartas. Aí foi avançando. Veio fax, né? Veio os e-mails, veio mensagens, mensagem de SMS, e vem modernizando, né? Foram criando aplicativos, redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter e dentre tantos outros. Foi modernizando, certo? Chegou também o telefone com fio. Depois chegou, né, o avanço tecnológico, os smartphones, os telefones também sem fio. Depois a internet, e foi criando e foi avançando até chegar na situação que estamos vivenciando, tá certo? Então, praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os princípios básicos de seu uso. Quem é que não conhece o que é o WhatsApp ou Facebook hoje em dia, né? Quem é que não conhece o que é
Telegram, o que é Twitter, o que é Instagram. Quem é que não sabe? São redes sociais, certo? E muitos ainda têm dificuldade de usar as redes sociais e também usar aí os aparelhos tecnológicos, como iPhone, certo? Smartphone e dentre tantos outros modelos aí criados pela tecnologia moderna. E a cada dia que passa, mais e mais vai surgindo aí novidades nesse mundo tecnológico, tá certo? Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo, né, os seus perfis no Facebook e Instagram para aumentar a interação entre si. Imagina, antigamente se você queria conversar com seu pai, com a sua mãe, que morava no interior, você veio para a grande cidade, cidades grandes, distantes, levava meses até ele receber uma carta sua, uma mensagem sua, né? Então levava meses, semanas, dias, para que ele pudesse receber uma carta direcionada a eles. Hoje, nos nossos dias, em questões de segundo, minutos, estamos compartilhando informação, estamos compartilhando imagens. Hoje, se você quiser ver um parente seu, basta fazer uma chamada de vídeo, basta mandar um áudio, ele já ouve imediatamente do outro lado, em questões de segundos. Então, o avanço da ciência, da tecnologia e o surgimento desse mundo virtual é uma realidade dos nossos dias. Olha para o passado, quem diria? Quem imaginaria que teria o que temos hoje? Então é um avanço positivo muito bom, muito bacana mesmo, certo? Mas também tem as suas consequências, tem as suas periculosidades, né? Se for usado de forma errada, tá certo? Então, o mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Hoje em dia, se cria páginas, perfis pelo Facebook de igrejas, no Instagram, certo? Grupos de WhatsApp para melhor ter uma comunicação com os irmãos, com os amigos. Imagine o que seria da sociedade atual nesse momento que o mundo passou de 2019 para cá, com a pandemia do vírus do Covid, do SARS-CoV-2, que atingiu o mundo, uma pandemia que ceifou milhões e milhões de pessoas e ainda castiga a humanidade aí, muitas vidas ainda estão sofrendo com esse vírus maldito e sofre com as consequências dele, né? Depois que muitas pessoas contraíram e tiveram a Covid, a sua saúde não foram mais a mesma. Alguns ficaram com sequelas que levarão para o resto da vida, né? Pessoas que depois do Covid ficaram diabéticas e ficaram fracas imunologicamente falando. Pessoas que a qualquer momento estão pegando resfriado, estão gripando, estão adoecendo, e a saúde das pessoas não foram mais a mesma. Mas a questão é, quando a pandemia veio pelo mundo, pediu-se um isolamento social. As pessoas não podiam mais se comunicar, se ver, se abraçar,
beijar, se tocar. Se não fosse a internet, o isolamento dessas pessoas teria sido mais complicado, porque esta geração, ela teve ao seu favor a tecnologia. Quantas pessoas não podia ver o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, porque estava com vírus e não podia abraçar, não podia beijar, não podia chegar perto, que usaram a chamada de vídeo, né? Que usaram aí as mídias sociais, as redes sociais para se comunicar. Imagine se não tivesse. Seria mais complicado, seria mais difícil. Então a tecnologia ajudou muito nesse momento crucial, nesse momento difícil da humanidade. Ajudou muito, né? Ajudou professores a ministrar aulas online, ajudou a igreja a evangelizar no campo virtual, né? Cresceram os números de trabalho virtual, pessoas que trabalhavam no home office, né, de suas casas, não precisava ir até o trabalho, até a empresa, né, de forma física. Ele estava ligado virtualmente, conectado pelas mídias e trabalhando de casa, sem precisar ir na empresa fisicamente. Então a tecnologia ajudou muito nesse período difícil que a humanidade passou. Mas o que diria se não fosse essa tecnologia? Teria sido muito mais complicado, né? Hoje em dia você, dentro de um smartphone ou de um iPhone, tem aplicativos que você pode ver a hora, pode ver o clima, a temperatura, se vai chover, se vai fazer sol, certo? Você lê notícias, você se comunica. Hoje já se mede pressão pelo celular, glicose pelo celular. A rapidez e a velocidade da comunicação e da informação. Se acontecesse um fato no mundo antigamente, levava até anos para as pessoas ficar sabendo o que aconteceu. Hoje, em questões de segundos, já se sabe o que acontece em cada canto do globo Terra. Então, essa velocidade de informação e esse avanço da tecnologia, se soubermos usar, se soubermos utilizar para o bem, isso é importante, é válido, é útil. Hoje se tem aplicativos para fazer reservas em hotéis, comprar passagem de avião, de ônibus. Hoje se tem aplicativos para você, como se diz, não precisar ir no banco, fazer movimentações bancárias. Tem o Pix, que em poucos minutos você pode fazer uma transação financeira e rapidamente já estará na conta daquela pessoa, certo? Pagar contas pela internet, virtualmente, tirar documentos, consultar saldos e muitas outras coisas que têm surgido nesta era digitalizada, desta era tecnológica, neste mundo, nesse campo virtual que é a internet. E muita coisa boa, mas também existe aí a maldade do ser humano, né? Que usa essas ferramentas para aplicar golpes, certo? Para enganar, para extorquir, para cometer crimes contra pessoas
que está ingressando nesse mundo, que às vezes não sabe nem mexer ainda com as mídias sociais, e é o que mais acontece hoje no mundo. Crimes e crimes cibernéticos e também violações de direitos, violações de informações, e precisamos estar atento a quanto tudo isso que nos cerca e que está próximo de nós, ao nosso alcance, esse mundo, esse campo virtual, embora ele é bom, mas também é perigoso. Então, o mundo virtual é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos nesse espaço virtual, tá certo? Há muitos desafios, existe risco e perigos nesse espaço virtual, aonde Satanás, portanto, ele tem atacado aí muitas pessoas, tem destruído muitas famílias, tem destruído muitas vidas, certo? Por meio aí das redes sociais, muitas pessoas têm entrado nesse mundo e têm se perdido, certo? Por isso que é desafiador, por isso que existe riscos e também perigo nesse espaço virtual. Portanto, andar prudentemente, como está registrado lá em Efésios capítulo 5, versículo 15, é recomendado pelas Escrituras. Aplica-se também ao espaço virtual. Andar prudentemente, que possamos ser prudentes e saber utilizar as mídias sociais para o que é útil, para o que é bom. Mas muitos, infelizmente, usam para cometer crimes, para prostituição, para o adultério, certo? Para se exibir e muitas outras coisas, visitar sites pornográficos, muitos entra em sites de relacionamentos, exibe o seu corpo, as partes íntimas do seu corpo. Então, isso não é prudência, isso não é comportamento de quem teme a Deus, de quem quer ir morar no céu, de cristão. A palavra de Deus diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então, o ser humano, ele está se tornando escravo das mídias sociais, das redes sociais. Ele está se tornando dependente, como um dependente químico, um dependente de álcool, um dependente de droga. As pessoas estão dependentes deste mundo virtual, né? Estamos vivendo uma geração onde as pessoas, elas estão aí ficando ociosas, né? Estão com ansiedade, estão deprimidas, estão passando aí por momentos de desilusão. Muitos até se droga, se embriaga, e outros até mesmo tira a própria vida, dá cabo da própria vida, devido a esta opressão, devido a essa pressão, por essa sobrecarga de informação, de conhecimento, tanto de informação quanto de imagens, tá certo? Então, que nós possamos não estar preso nisso, que possamos saber utilizar isso e não se tornar dependentes disso, tá certo? Porque isso é prejudicial para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física e também espiritual, tá certo? A sinopse 1
desse primeiro tópico, ela nos informa que o universo online está presente em nossas vidas e muitos cristãos estão conectados nele. Então isso é uma realidade. Nesse mundo virtual, muitos cristãos estão conectados neles. Muitos hoje têm WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook. Quem é que não tem uma rede social? Quem é que não usa o YouTube? Quem é que não usa aí outros sites de músicas, né, de louvor, sites de adoração a Deus, de pregação, né, o Zoom, que é muito usado para dar estudos, né, onde pessoas entram de forma virtual em salas para conversar, para se reunir, para tratar de assuntos de trabalho e também escolares, de faculdades e de cursos, aonde tem sido uma ferramenta boa e poderosa se soubermos usar de forma prudente. Tá certo? Vamos agora para o segundo tópico. Segundo tópico da nossa lição: os desafios de ser igreja na era digital. Este segundo tópico já vem nos informar que é um desafio ser igreja na era digital. E vamos saber por quê. Primeiro ponto: desumanização. Já começa aqui a informação que o desafio de ser igreja na era digital é por causa disso aqui, ó, a desumanização. Vamos entender o ponto que a revista quer nos mostrar. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, logo após sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha-na no meu lado. João, capítulo 20, versículo 27. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é o corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. É real, visível e palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o ciberespaço é o universo preferido dos desigrejados. Eles dizem não precisar da igreja local, Hebreus 10, 25, que existe de forma real para expressar a sua espiritualidade, o que evidentemente é um erro. Na Igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem ou se ouvem. A igreja local é um lugar de encontro. Segundo ponto, este é o segundo motivo porque é um desafio ser igreja nessa era digital. Mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. Lucas capítulo 4, versículo 9. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência,
querem ser vistos. Para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, quer sejam celebridades do mundo artístico, que sejam jogadores e cantores famosos. Implora por seguidores e likes. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Age como verdadeiros mendigos virtuais. Desonra a cruz, porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornaram-se presas fáceis de Satanás. Mateus capítulo 4, versículo 9. Eu quero fazer o mapeamento e o apontamento deste segundo tópico, que é o desafio de ser igreja na era digital. Primeiro ponto, a desumanização. A lição vem apresentar um fato muito interessante, e relevante, quando Jesus apareceu aos seus discípulos logo após a sua ressurreição. Ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Referência, João 20, versículo 27. Ela traz esse ponto interessante porque estamos tratando do mundo virtual e do mundo real, tá certo? E ser igreja envolve contato, certo? Não é só o mundo virtual. O mundo virtual é perigoso por causa disso, porque ele desumaniza as pessoas, tá certo? Então, o ser humano, ele não é virtual, o ser humano, ele é real. Para quem fica bitolado só aí no mundo virtual, é por isso que passa por muitas consequências negativas, tá certo? Mas ser igreja envolve contato. Aí a revista diz: não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Também concordo. Isso porque a igreja é corpo. E corpo tem que estar unido. Corpo tem que estar, cada membro, no seu lugar, no seu devido lugar. Aí ele traz aqui, a colocação bíblica do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, que fala que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E somos seus membros, cada um de nós, de forma particular, somos membro do corpo de Cristo. Um corpo que é real, visível e palpável. O universo virtual, ele cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real, tá certo? Então, a igreja, ela precisa se reunir. Os irmãos precisam se abraçar logo após aí, essa pandemia mundial, que assolou o mundo. Agora que o mundo está voltando aí à sua normalidade, a igreja precisa se reunir. Teve um momento de se afastar, de se isolar, mas agora é um momento aonde devemos congregar, nos reunir, ter comunhão, ter contato com os nossos irmãos, sentir o calor humano, certo? E também receber as impressões e expressões de cada membro do corpo de Cristo, como igreja, sentir a vibração real das pessoas, as emoções reais das pessoas. Então esse mundo virtual é perigoso,
porque torna o ser humano artificialmente sem sentimento, torna o ser humano áspero, torna o ser humano insensível, ganancioso, porque ele está desprovido de sentir as verdadeiras emoções, de sentir o calor humano, aquilo que nos faz ser humano. Então, é preciso tomar muito cuidado com esse espaço, ciberespaço, que é o mundo virtual. Então, muitos acham que, por meio da internet, eles não precisam ir para a igreja, não precisa congregar, não precisa estar em comunhão com os demais irmãos, tá certo? De forma real, para expressar sua espiritualidade. O que evidentemente é um erro, certo? Essas pessoas que dizem não ter igreja, que é contra a igreja, que persegue a igreja, que critica a igreja, eu fico com o pé atrás com essas pessoas. De cristianismo essas pessoas não têm nada. Nada mesmo. É o oposto. Elas acham que são os defensores do evangelho. Acham que eles são os defensores da igreja. Mas não. Eles estão equivocadamente errados. E agindo de forma leviana e praticando aí um comportamento que não é um comportamento que condiz com a igreja e com o cristão, tá certo? Na igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e ossos que se abraçam e não apenas se vê ou se ouvem. A igreja local é um lugar de encontro, tá certo? Devemos nos reunir. Não podemos ficar na artificialidade, não podemos ficar no virtual somente. Devemos ter contato, devemos nos encontrar para termos comunhão, sentir a vibração e o calor humano de cada um de nós. Segundo ponto, mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo, certo? Quem gosta de espetáculo aí está fazendo o jogo do diabo, tá certo? E nós não precisamos fazer o jogo do diabo ou jogar o jogo do diabo. O que se deve observar por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. E não é só pregadores, é cantores, pastores, certo? Eles gostam de estar em evidência. Principalmente, quer estar em evidência, quer estar sendo visto, quer estar sendo falado, que fale bem, que fale mal. Eles apelam para tudo. Apela para tudo. E isso é uma realidade, é um fato verídico. Quantos estão aí fazendo de tudo para ser famoso, de tudo, entendeu? Para serem vistos, para serem lembrados, e utilizando os meios das redes sociais, tá certo? Eles querem ser vistos. Para que esse fim seja alcançado, muitos deles seguem personalidades de comportamento duvidoso, que seja celebridades do mundo artístico, que seja jogadores e cantores famosos. Eles estão implorando por seguidores e likes, estão desesperadamente procurando lacrar ou causar, ou seja, são pessoas polêmicas, pessoas que se envolvem em polêmicas, pessoas que estão seguindo aí pessoas de caráter duvidosos,
tá certo? Pessoas que se espelham em fontes erradas, pessoas que estão seguindo pessoas de caráter errado, de mau caráter, tá certo? Eles agem como verdadeiros mendigos virtuais, estão mendigando, tá certo? Meu irmão, o que tem na internet hoje de falsos profetas entregando revelação, vou corrigir, o que tem de pregadores, o que tem de falsos profetas, de falsos pregadores, entregando a falsa profecia, entregando a falsa revelação para as pessoas, não é brincadeira. As pessoas fazendo aí tudo em nome de Deus, né? Enganando aí muitos incautos. Então, essa é a situação que muitos estão vivendo, estão desesperadamente procurando lacrar ou causar, agem como verdadeiros mendigos virtuais. Eles desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. Quantos pregadores entraram nesse mundo virtual e cometeram escândalos? Quantos cantores se desviaram, está cantando para o mundo? Quantos pregadores desistiram do seu chamado, está perdido no mundo, porque entraram nesse mundo obscuro, entraram nesse mundo virtual para fazer aquilo que não convém. Pregadores, cantores, que expôs as suas vidas em vídeos, em fotos comprometedoras, áudios. Meu Deus do céu, são tantos escândalos que dá nojo, dá vergonha. E é por isso que muitos estão saindo, estão deixando as mídias sociais, estão excluindo seus perfis, as suas contas, estão saindo das mídias sociais devido a esses escândalos. Basta você fazer uma pesquisa rápida no YouTube, no Google, sobre os escândalos recentes dos evangélicos. Você vai ver tanta porcaria, tanta coisa que não condiz, que aquilo que é praticado, aquilo que foi feito, aquilo que cometeram, não é comportamento de servos e servas de Deus. Escândalos e mais escândalos. Está cheio de vídeos na internet. É pastores, cantores flagrados em motéis, certo? Bebendo uísque, cheirando cocaína. São tantas situações, pegados em adultério, adulterando. É mulher, é homem. E o pecado pior não é o do ímpio, porque o ímpio ele não tem nenhuma moral, nenhuma responsabilidade com nada. O pecado mais grave é o do crente, porque ele peca contra uma santidade maior que é Deus. Ele peca e mancha a moral, a sua moral e a moral da santidade de Deus, porque ele carrega na sua essência de vida uma responsabilidade que é ser uma testemunha, um representante de Deus nessa terra. E quantas pessoas se embaraçam com os negócios dessa vida e acaba se perdendo. E muitos estão assim. Muitos estão querendo a fama, muitos estão querendo os aplausos e o reconhecimento, quer estar em evidência nas mídias, nas redes sociais, nos cartazes, certo? Nos vídeos,
eles querem de alguma forma estar envolvido com algo que é lacrar ou causar. Que fale bem ou que fale mal, eles querem estar em evidência. Então isso é desonroso, é vergonhoso. Isso é antiético e imoral por parte do cristão. Resumindo esse segundo tópico, a sinopse 2 diz: o desafio dos cristãos no universo online passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo. O desafio dos cristãos no universo online passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo. Vamos aqui para o terceiro tópico da nossa lição: a igreja e os pecados virtuais. Primeiro, sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida por nós. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. O WhatsApp, Instagram, Message, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de textos de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado. Se torna instrumentos do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 13 e 14. Torna-se espaços do diabo. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Isso aqui é muito forte, é muito interessante. Tome cuidado com as mídias sociais, tome cuidado com a internet, porque ela te expõe. E o pecado, ele é vergonhoso, ele humilha o ser humano. E o diabo só aplaude e se diverte e ri da sua cara. Então a internet, ela torna público a sua vida. E se você leva uma vida pecaminosa, a internet expõe isso de uma forma natural. Qualquer vacilo seu cai na rede. O mundo todo fica sabendo. E aí, quando você vai querer se retratar, já era. Já foi, já se queimou. Entendeu? Vamos agora para o segundo ponto. Narcisismo. O que significa isso? Culto ao corpo. Culto ao corpo. Amor a si mesmo. Esta geração já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista. Cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmo. 2 Timóteo 3:2. O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. 3 João capítulo 1, verso 9. Daí a necessidade de, a todo instante, estar se fotografando e postando. É uma devoção ao selfie. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto e admirado, torna-se um comportamento não apenas doentio, mas sobretudo pecaminoso. Quando esse desejo
quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo ser admirado é visto em um adolescente, é algo preocupante. Contudo, ainda é possível reparar. Mas quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade e usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. Então, este tópico está falando sobre a igreja e os pecados virtuais. A questão do sensualismo, né? A cultura do amor, do culto ao corpo, né? E a revista nos traz aqui a memória que devemos sempre lembrar, né? A noção de santo e profano. O que somos? Santo. Será que somos santos ou somos profanos? A Bíblia diz lá em Apocalipse: aquele que é santo se santifica mais ainda, aquele que é puro se purifica mais ainda, mas aquele que é justo faça justiça ainda. Aquele que é ímpio faça a impiedade ainda. Aquele que é sujo se suje mais ainda. Então, o que somos? Santos ou profanos? Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. E a revista trata aqui desse assunto, que muitos usam as mídias sociais de forma pecaminosa. O WhatsApp, Instagram, Mensagens, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Deveria ser usada para esse fim aqui, né? Comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando é usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagens de textos de relacionamento adúltero, se torna instrumento do pecado, torna-se espaço do diabo. Quantos escândalos são expostos na internet e tem mostrado isso? A web tem tornado a vida de muitos, que outra hora era uma vida oculta, levava uma vida pecaminosa oculta, agora a internet expõe, a web expõe em público a vida pecaminosa de muitos. Está escancarado. Um escândalo atrás de escândalo é o que mais se vê na internet. E a tendência é piorar, porque as pessoas, elas não vigiam, certo? Elas precisam nascer de novo, pedir perdão e se arrepender verdadeiramente, abandonar o pecado e servir a Deus em novidade de vida, em espírito e em verdade. Narcisismo, que esta geração é a geração do selfie, é a geração narcisista. O que isso significa? Significa que vivemos em uma era em que as pessoas cultuam o próprio corpo, são amantes de si mesmo, gosta de se expor nas mídias sociais, nas redes sociais, gosta de se expor na internet, certo? Mulheres, homens, é o que mais vemos nos perfis de Facebook, nos perfis de Twitter, de Instagram. As pessoas se expondo, qualquer coisa se tira um selfie, qualquer coisa coloca uma imagem de si para ganhar like, curtida, né, cantada. E aí muitos estão sendo levados por esta onda. Por esta onda, e isso é um pecado muito grave.
O desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Daí a necessidade de, a todo instante, a pessoa fica se fotografando e postando. Tudo que vai fazer, posta na internet. Tudo que vai fazer, coloca na internet. Então essas pessoas são devotas de si mesmo. Esse desejo de se expor, de ser visto e admirado, tornaram-se um comportamento não apenas doentio, mas sobretudo pecaminoso. Porque a pessoa ela está provocando e despertando o desejo, a cobiça em outras pessoas. Né? Então é um perigo muito grande. Olha como você se expõe nas mídias sociais. Vigie como você se expõe. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Para sujar a reputação e a imagem de alguém, ele faz no estalar de um dedo. Na velocidade da luz. Agora, para limpar a imagem e a reputação de alguém, é complicado. É muito complicado. Então, vigiemos. Porque o inimigo, ele é sujo. Né? O inimigo, ele é sujo. E a lição vem mostrar, né, que essas pessoas, elas gostam de aparecer. E até mesmo ser admirado e visto em um adolescente. Pode até ser algo natural. Mas em pessoas adultas, isso não é normal. É algo preocupante. Contudo, se for em uma criança, né, um adolescente, ainda é possível reparar. Mas quanto a adultos, quando se comporta como meninos, buscando uma identidade usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante. Nesse caso, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. Então, você que gosta de se expor, colocar fotos picantes, provocantes, entendeu? Fazer vídeos íntimos, conteúdos aí para ganhar dinheiro. Tem cristão, irmão. Eu já vi pela internet, perdão aí a forma que eu vou falar, né? Pastora greluda, pastora do grilão, Eu já vi isso aí andando na internet, navegando aí nas redes sociais. Já vi esses nomes. Pastores do pauzão, do pau ungido. Aonde nós estamos chegando? Aonde vamos parar com isso, irmãos? Isso é vergonhoso, é antiético. Eu até estar falando isso, mas eu tenho que expor isso aqui. Eu tenho que falar. Eu tenho que comentar isso aqui, irmãos. E o único caminho para a mudança é o arrependimento. O único caminho para a transformação é o arrependimento. E o arrependimento significa confessar o pecado e abandonar ele, deixar ele. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Pastora do popozão, quem é que já não viu isso aí? Pastora do selfie, pastora do pix, pastora disso e daquilo. E o povo gosta disso, de espetáculo. O povo gosta dessas patifarias. O povo gosta. O povo gosta desse jogo do diabo. O povo gosta dessa coisa. Então o inimigo, ele fascina as pessoas. Sinopse 3. O resumo desse terceiro tópico. A sensualidade e o narcisismo são dois pecados comuns no ambiente virtual. É comum isso, irmão. A sensualidade, mulheres eróticas, já estão apelando, já não são mais sensualidade. Uma mulher sensual é uma mulher bonita, que tem uma imagem atrativa, né? Se parasse só aí, uma mulher sensual que desperta aí olhares dos homens, que pode levar também à cobiça, né, ao pecado. É por isso que a mulher ela tem que se policiar, o homem também.
né? Mas já está quebrada essa barreira da sensualidade. Não é mais sensualidade, é erotização mesmo. Mulheres eróticas, vestidas de forma erótica, provocantes, que desperta a cobiça nos homens do pecado. E muitos homens também, irmãos, sem camisa, mostrando o corpo, só de cueca, só de sunga, mostrando os bíceps. Esses homens que vai para academias, outros que são pegos aí em motéis, em hotéis, no adultério, se prostituindo, cheirando droga, bebendo uísque, álcool, e dentre tantos outros escândalos que têm surgido no meio do povo de Deus. Isso é vergonhoso. É vergonhoso isso. Então, a Sinopse 3 diz que é comum, é algo comum, é algo que já está normal, mas de forma banal, já banalizaram isso. É erotismo mesmo, linguagem pior do que a do ímpio. O ímpio, pelo menos, quando ele conta uma história, uma piada, fala gíria, é normal, porque ele é ímpio, é ignorante quanto ao conhecimento da fé. Mas crentes com linguajar profano, irmão, crentes que xinga palavrão, conta piada indecente, gracejosos, são crentes que fica com gracejos, abrindo os dentes. São crentes que levam a vida na mornidão, e esse tipo de crente Jesus irá vomitá-lo. Vamos aqui para o quarto tópico: as mídias sociais e o ID de Jesus. Primeiro ponto: a seara virtual. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Evidentemente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual. Portanto, mesmo o mundo virtual, tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. Deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Lucas capítulo 8, versículo 5 e versículo 12. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades, em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual. Contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real. A semeadura deve ser semeada no espaço virtual, mas a colheita dos frutos deve ser ajuntada no espaço real, isto é, na igreja local. E no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Segundo ponto do quarto tópico: pastoreio virtual. Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e pastoreio. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Apocalipse 3:8. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso. O pastor deve fomentar a criação desse grupo em suas congregações e, se possível, acompanhá-los para promover o crescimento da igreja.
não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, de interação. Aqueles que optarem por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Conclusão. Antes da conclusão, eu quero trazer aqui o resumo desse quarto tópico. Há nas mídias sociais uma seara fértil para a evangelização e o pastoreio de vidas por meio da interação. Conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição. Desta vez, vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso, em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Glória a Deus. Ficou bem explícito, bem entendido aí esta lição e chegamos à conclusão da mesma. Deus abençoe a sua vida, porque agora vamos revisar o conteúdo. Revisando o conteúdo. Primeira pergunta. Qual o instrumento a Igreja Apostólica usou para comunicar o Evangelho? Qual o instrumento a Igreja Apostólica usou para comunicar o Evangelho? Resposta. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separava. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. Segunda pergunta. Qual é a falsa impressão que o universo virtual cria? Qual é a falsa impressão que o universo virtual cria? O universo virtual, resposta, cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Terceira pergunta. O que a igreja da era digital precisa ser? O que a igreja da era digital precisa ser? Resposta. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana. Quarta pergunta. A respeito de quais pecados virtuais a lição trata? A respeito de quais pecados virtuais a lição trata? Resposta. Sensualismo e narcisismo. Quinta e última pergunta. O ID de Jesus inclui o espaço virtual. O que significa para você? O ID de Jesus inclui o espaço virtual. O que significa para você? Resposta. É uma resposta pessoal. E eu quero dar a minha resposta pessoal. Significa que temos a oportunidade de alcançarmos o maior número de pessoas em pouco tempo, usando
o espaço virtual para pregar o Evangelho e anunciar as boas novas da salvação, tá certo? Essa é a minha opinião sobre o ID de Jesus, que inclui o espaço virtual, tá certo? Podemos evangelizar e fazer missões pela internet, levando a mensagem cantada, a mensagem pregada e a mensagem escrita. Pense nisso, reflita nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Chegamos ao final de mais um estudo abençoado, rico e carregado de conteúdo que com certeza enriqueceu, fortaleceu e abençoou a sua vida, a sua comunhão com Deus. E pode ter certeza que mais e mais está chegando coisas maravilhosas da parte de Deus para a nossa vida. Tá certo? Deus abençoe. Até a próxima aula, se assim o Senhor nosso Deus permitir. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.